Estamos aí, canal Camilinho Professor aqui para vocês com mais uma videoaula, o mundo vegetal, reino plant. Então, aí as características do reino plant, pluricelulares, né, mais de uma célula, organização já com tecidos, e nessa organização de pluricelular nós vamos ter também a característica de autótrofos, então produzem seu próprio alimento. Na diferenciação desses organismos, a gente teria, de acordo com o Whittaker, né, no reino, as algas pluricelulares, mas a gente já estudou para facilitar lá no protista junto com todas as algas, né, e as clorófitas, rodófitas e as faiófitas. Então ficam 4 grupos para a gente aqui nos vegetais: as briófitas, as pteridófitas e as espermatófitas, divididas em gimnospermas e angiospermas. Então aqui as briófitas. Briófitas são os musgos, né? E as hepáticas são as plantinhas minúsculas que a gente encontra em locais sombrios. Então a obtenção de nutriente, por não possuírem os vasos condutores, eles têm rizoides, cauloides e filóides. Então são órgãos ainda muito primitivos, os rizoides para fixar e puxar a seiva, que é passar de célula a célula, então é um processo muito lento. O cauloide sustenta a plantinha, e o filóide seria um princípio de folha. Mas aí, com exceção do rizoide, praticamente toda a plantinha faz fotossíntese porque tem a clorofila. Então, um ambiente que requer muita umidade, né, e sombra, o tamanho aí no máximo 5 centímetros, 10 centímetros, e são as primeiras plantas terrestres. Então, localizadas aí, conforme a gente vê na figura, em locais bem úmidos e sombrios. Uma grande dependência da água, não somente para a reprodução, porque como a seiva circula lentamente, essa água tem que ser constante. Então, a reprodução aqui é a alternância de gerações. Então, como todos os vegetais, a gente está aqui, ó, a plantinha que a gente vê, a gente chama de gametófito. E ali tem gametófitos, num conjunto de plantas, gametófitos masculinos e gametófitos femininos. No ápice do gametófito masculino, vai desenvolver o anterídeo, que contém as células reprodutoras, os anterozoides. E na pontinha, no ápice da planta feminina, o arquegônio, que contém a oosfera. Então, quando tem umidade, pode ser uma chuvinha, um orvalho, que umedece, facilita com que os anterozoides deixem o anterídeo e vão à procura do arquegônio atrás da oosfera. Fecundando a oosfera, aí na planta feminina começa a desenvolver uma estrutura diploide. Até os gametófitos, eles eram estruturas haploides, todas estruturas N. Quando o anterozoide se juntou com a oosfera, N com N, 2N, formou-se uma estrutura diploide, né, célula ovo ou zigoto, que começa a desenvolver formando um esporófito. É a segunda fase. Ela vive dependente, logicamente, do gametófito feminino, só cresce no feminino. Aí cresce o esporófito, sofre a meiose espórica, formando esporos, e quando estão maduros são levados pelo vento, caindo em local úmido e sombrio, germinam, formando novos gametófitos, masculinos e femininos. Isso a gente vai ter uma fase sexuada, a oosfera sendo fecundada pelo anterozoide, e uma fase assexuada, né, através do esporo. Então, é uma alternância de gerações. Então, são os primeiros vegetais portadores de vasos condutores. Então, vem as pteridófitas. Aí possibilitou então maior crescimento da planta. São os primeiros vegetais, logicamente, que têm vasos condutores, a possuírem tecidos diferenciados, com raiz, caule e folha.
né, a capa que protege contra a perda de água, a epiderme, a cutícula, a cera, que são vegetais, né, já para a terra, né, muito mais do que as briófitas que ficam muito na umidade. Então crescem também em ambiente úmido porque há uma certa dependência da água, conforme a gente vai ver, porque necessitam da água para reprodução. Então, samambaias, avencas, né, são representantes desse grupo. Distribuição de nutrientes é feita pelos vasos condutores, possibilita o crescimento. O ambiente úmido, porque precisa da água para reprodução. Podem atingir alguns metros, então já são bem maiores. E raiz, caule e folha. A folha com anexos que evitam a dessecação, como epiderme, uma cera, uma cutícula. Aí, nos exemplos, né, as avencas, as salvíneas, as selaginelas, as samambaias. A reprodução desses organismos segue um modelo muito parecido. Aí nós vamos ter nessas plantinhas, nas folhas, as estruturas pretinhas que são chamadas soros. Os soros, quando maduros, eles se rompem e soltam esporos. Esses esporos, no caso da samambaia, caem no local úmido, eles germinam e formam uma estrutura chamada gametófito. O gametófito, ele cresce pouquinho no solo e, no caso da samambaia, o gametófito produz uma região masculina com o anterídeo e anterozoides e uma feminina com arquegônio e osfera. Aí que entra a água, precisa da água para reprodução. Os anterozoides ali, através da água, nadam dentro do gametófito, fecundam a osfera. Ali sai um brotinho, que vai ser uma nova samambaia. Aconteceu a reprodução sexuada no gametófito e a assexuada na folha, naquele pontinho preto que é a formação do esporo. Também alternância de gerações. Depois vem as gimnospermas, que significa agora são plantas com... são as espermatófitas, são plantas com sementes. Nas gimnospermas as sementes são nuas. Então tem raiz, caule, folha, tem flor, que são primitivas, são aqueles cones que a gente vê de Natal, são os chamados estróbilos. E as sementes não possuem frutos. O pinhão é a semente desprotegida de uma gimnosperma. A gente tem as sequoias, os pinheiros, as araucárias como representantes. Larga distribuição no planeta, né? Os nutrientes são distribuídos por vasos condutores, crescem muito, são os maiores seres vivos do planeta, se encontram nesse grupo, as sequoias. Ambiente frio e seco, não precisa mais de água para reprodução. Podem atingir 100 metros de altura. Aqui estão as flores desses organismos. Então, essas flores, elas vão possibilitar a reprodução. Então, a reprodução aqui acontece da seguinte forma. A gente vai ter os estróbilos ou cones masculinos e femininos. Os cones masculinos são miudinhos, são menores, e os masculinos são maiores. Aqueles que a gente cata para o Natal aí são os femininos. No interior dos cones, a gente tem que são os estróbilos, a gente tem cada folhinha que é um esporófilo. Aí a gente fala microesporófilo para o masculino, tudo com micro, e mega esporófilo, e a partir daí tudo mega para o feminino. Então, no microesporófilo, ocorre lá no interior do microesporófilo, a partir de um microesporângio, uma formação do grão de pólen. Através da meiose, a gente vai ter a formação do grão de pólen. No megaesporófilo, a gente vai ter no megaesporângio a formação do óvulo. Então, o que acontece? A partir dessas
estruturas desenvolvidas, né, os grãos de pólen eles são levados pelo vento, e o grão de pólen ele é o microgametófito. Então, ele desenvolve a partir da germinação do esporo lá no microesporófilo. E no interior da parte feminina desenvolve aí o óvulo contendo as estruturas reprodutoras, né, a oosfera. O grão de pólen caindo na estrutura feminina, ele cresce formando um tubo polínico, que é o gametófito, e com os núcleos espermáticos. O núcleo espermático fecunda a oosfera e da oosfera fecundada desenvolve a semente. Então, a semente, quando cai em local adequado, germina formando um novo esporófito, que é a planta. Aí mostra o desenvolvimento da semente com o embrião diploide. E por último, as angiospermas, né? A grande maioria das plantas que a gente conhece. Aí a gente já vai ter aqui lá nas gimnospermas, a polinização é muito presa ao vento. São florestas sem atrativos, porque as flores são feias, não tem coloração, não tem nectares, não tem interesse. Agora aqui não, a gente já vai ter diversos tipos de polinização, inclusive também pelo vento, que é chamado de anemófila, né, por anemofilia, ou por insetos entomofilia, por aves ornitofilia, por morcegos quiropterofilia e assim por diante. As gimnospermas dependem do vento, as angiospermas já têm mais atrativos. O grupo com maior número de órgãos, aí vem raiz, caule, folha, flores, sementes e frutos. Né? O fruto facilita também a disseminação, porque é mais um atrativo. A reprodução, então, muito parecida aí com a das gimnospermas, a gente vai ter a flor como estrutura reprodutiva, que fica num esporófito, que é a planta. Né? Há flores masculinas, há flores femininas e há flores hermafroditas, com partes masculinas e femininas. A parte masculina, o androceu, a parte feminina é o gineceu. E a gente vai ter a antera com filete na parte masculina e na parte feminina o estigma, o estilete, no interior o ovário. A grande diferença aí é o ovário que aparece nessas plantas que vai dar origem ao fruto. Aí aqui a gente vai ter, da mesma forma, a meiose. O esporo germina formando o grão de pólen na parte masculina e formando na parte feminina o saco embrionário. Os representantes aí, os gametófitos, né? O grão de pólen, com a sua germinação, ele vai fazer o tubo polínico com os núcleos espermáticos, gametófitos. E o saco embrionário desenvolve lá no interior o óvulo, contendo aí as células. São 8 células. As 3 sinérgides, 2 núcleos polares, que são semelhantes à antiga oosfera, e as antípodas. Então, nós vamos ter aqui nas sinérgides a presença da oosfera, e os núcleos polares eles ficam mais centrais. Então, a oosfera fica junto com as sinérgides. Aqui é uma fecundação dupla. O primeiro núcleo polar fecunda a oosfera e o segundo núcleo polar fecunda os núcleos polares. Então, há uma dupla fecundação, onde da oosfera sai o embrião e das outras duas lá, que são falsas oosferas, que eu falei que são os núcleos polares, faz aquela parte branca da semente, que é a parte nutritiva, que é o endosperma, é uma estrutura triploide.
muito nutritivo, que desenvolve mais rápido devido a essa ploidia mais elevada. É uma estrutura triploide. Da fecundação do ovário sai o fruto, do óvulo sai a semente. Da semente que desenvolve um novo esporófito, uma nova planta. Aí mostrando então a dupla fecundação, né, as sinérgias com a oosfera e os núcleos polares. Então, o esporófito é diploide, indivíduo mais desenvolvido é a planta que a gente vê. O gametófito é o grande pólen tubulínico masculino. Gameta masculino são os núcleos espermáticos ou as células espermáticas. O gametófito feminino é o saco embrionário. O gameta feminino é a oosfera. O óvulo é o esporângio e a semente é o óvulo fecundado. O fruto é o ovário desenvolvido. Aí nós temos um largo número de representantes, né? Essa parte tamanho já foi dito. Aí um quadrinho esquemático onde a gente tem presença de vasos condutores a partir das pteridófitas, plantas altas a partir das pteridófitas, independência da água para a reprodução a partir das gimnospermas, formação de sementes a partir das gimnospermas, são as espermatófitas, formação de frutos só nas angiospermas, formas variadas de polinização só nas angiospermas, formas variadas de dispersão de sementes também só nas angiospermas. Valeu, galera, fica assim.